Olá, alunos do 5º ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje a gente inicia nosso novo ciclo de aula. Então, a primeira aula do ano, que vai tratar sobre eletricidade e magnetismo. Data de hoje, 13 de janeiro de 2021. Vamos lá? Então, vamos ver a nossa habilidade. O que é que a gente vai trabalhar hoje? Vamos tentar identificar o uso da energia no nosso dia a dia, caracterizar materiais que são bons e maus condutores de energia e evidenciar propriedades físicas dos materiais, como a condutibilidade elétrica e as forças magnéticas, tá certo? Então, hoje o intuito da aula é esse. Então, para a gente iniciar nossa aula, como sempre, separa logo o material. A gente sempre utiliza um livro didático de ciências, caderno, lápis e borracha, porque no finalzinho da aula a gente vai responder uma atividade do livro. Então, deixe esse materialzinho já separado, a gente vai já utilizar ele. Então, vamos lá. De onde vem a energia elétrica? Você já se perguntou isso? Como é que eu consigo ligar a TV, o aparelho de som? Como é que essa energia chega na minha casa? O que é isso? Então, é isso que nós vamos já aprender. De onde vem a energia elétrica? A energia elétrica ela vem das usinas. E as usinas são onde produz essa energia. E eu vou ter vários tipos de usina, vários tipos diferentes. Eu posso ter uma usina do tipo hidrelétrica, posso ter usina do tipo termoelétrica e posso ter usina do tipo nuclear. Vamos compreender um pouquinho com relação a cada um desses tipos de usina. No Brasil, a maior parte da energia elétrica que é produzida é em usinas hidroelétricas. Então, a energia que chega às nossas casas aqui no nosso país geralmente vem de uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica é aquela que utiliza a força da água para gerar energia, como mostra aqui nessas imagens. Aqui eu tenho uma barragem e essa barragem vai fazer o quê? Impedir com que a água desça. Ela vai descer de forma controlada. A água ela vai passar por essas portas, como mostra melhor ali, ó. Tem um reservatório, a água vai passar pelo canal e o ducto, aonde vai chegar a uma turbina, como se fosse uma hélice de um ventilador. Essa turbina, ela vai girar quando a água passar. E esse movimento de giro é que irá produzir uma corrente elétrica que será armazenada no gerador e transmitida até chegar nas nossas residências. Então, a usina hidrelétrica utiliza a água como principal fonte exclusiva para a geração de energia elétrica. Hidro quer dizer água, elétrica, eletricidade. Então, usina hidrelétrica é a que utiliza a água para gerar energia elétrica. Temos também as usinas termoelétricas, que queimam combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão mineral e o petróleo, para gerar energia. Elas usam esses recursos que são difíceis de serem encontrados na natureza e que a queima desses produtos, do carvão, do gás, do petróleo, provocam impactos ambientais, porque eles geram fumaça e essa fumaça vai causar uma poluição atmosférica. Então, é uma fonte de energia que não é muito boa para a natureza, certinho? Ou seja, as termoelétricas, termo quer dizer o quê? Temperatura, calor. Ela vai gerar energia através do calor que é produzido pela queima desses combustíveis aqui. E vai acontecer aquele mesmo princípio que a gente acabou de ver. Esse calor, ele vai gerar um fluxo, vai gerar tipo um vento. Esse vento vai fazer com que turbinas girem, ventiladores girem e esse movimento de girar produz a energia, tá certo? Então, utiliza aquele mesmo princípio que a gente viu nas hidroelétricas, só que aqui quem vai gerar esse movimento vai ser o quê? O calor produzido pela queima desses combustíveis. E temos também as usinas nucleares.
Elas podem fornecer uma grande quantidade de energia elétrica, mas elas têm a desvantagem de usar um produto chamado urânio. O urânio é um produto extremamente tóxico para os seres vivos. Então, é um produto que é perigoso ser utilizado. Ela vai usar aquele mesmo princípio, só que é um princípio de gerar energia bem mais complexo, bem mais moderno. Utiliza um pequeno espaço e gera uma grande quantidade de energia. Só que tem um malefício de usar esse produto aqui, ó, o urânio, que é muito perigoso para a saúde humana. E já tivemos vários acidentes em usinas que utilizam esse princípio de geração de energia. Nós, aqui no Brasil, possuímos 2 usinas lá na região do Rio de Janeiro, que é Angra 1 e Angra 2, só que elas trabalham em baixa escala, quase zerada. Além dessas usinas que a gente viu, que é a usina hidroelétrica, que é a mais utilizada aqui no nosso país, as termoelétricas e as nucleares, nós temos outras formas de gerar energia no nosso planeta, que são as energias mais sustentáveis, mais ecológicas, que seriam a energia solar e a eólica. A energia solar, ela vai utilizar como principal fonte a luz do sol, como o próprio nome já diz, né? Solar. Ela vai utilizar painéis solares que captam essa energia solar e transformam ela em energia elétrica. Ou seja, eu não tenho praticamente nenhuma poluição. Eu utilizo um recurso que está disponível naturalmente no ambiente, que é a luz do sol. Então, é uma energia boa, uma energia limpa. Além dessa, eu também tenho a energia eólica. A energia eólica é a energia produzida através dos ventos. Talvez vocês nas viagens, nas imagens de TV, já viram esses grandes cataventos que tem em regiões de praia, de montanha. O que é que acontece? Eles são grandes ventiladores, aonde o que vai mover essa pá é a força do vento. E ao mover essa hélice aí desse ventilador, vai ser produzido energia elétrica, tá certo? Então, eu tenho essas 2 formas aqui, que são fontes alternativas de energia, que estão sendo utilizadas cada vez mais devido aos benefícios que elas apresentam e pouco impacto ambiental. São energias que a gente fala, energias limpas, energias ecológicas. E você já se perguntou como é o caminho dessa energia, lá da onde ela é produzida, até chegar aqui na nossa casa, as nossas residências? Vamos ver aqui, ó. A energia elétrica, ela vai ser produzida geralmente em uma usina, podendo ser hidrelétrica, termoelétrica ou nuclear. Ela vai ser transmitida por fios que vão chegar até as nossas cidades e também aos campos, aos interiores. Dentro das construções, a energia elétrica ela vai ser distribuída por toda a casa, através também de fios, até chegar nas tomadas e nos interruptores. Então, para você utilizar a televisão que você está assistindo essa aula, o que é feito? Tem que colocar a televisão na tomada. A tomada é onde eu vou ter a distribuição dessa energia elétrica que vai fazer com que a TV ligue e funcione. Então, a energia elétrica ela vai ser produzida lá na estação, lá na usina, como mostra ali. Eu tenho um exemplo da usina hidroelétrica. A energia é produzida lá, aí ela vai para uma subestação, que é um local onde vai ser armazenado e distribuída essa energia. Essa subestação, ela vai para as torres de transmissões, que são grandes postes que pegam fios que transmitem grande carga de energia elétrica, que tem que estar bem altos para proteger as pessoas. Nas torres de transmissão, ela vai para as subestações, que são localizadas em zonas, em bairros, onde vai ser distribuído através de fios até chegar às nossas residências, aos prédios e às outras residências, certinho? Então, esse é o caminho da energia que ocorre diariamente, porque a gente utiliza a energia elétrica diariamente, a todo momento. Dessa forma, a gente vai ver agora um pouquinho como relação aos materiais condutores. A gente viu que a energia elétrica é produzida lá na usina e ela é transmitida através de fios.
Mas como é que é essa transmissão? Qual é o material que forma o fio? Por que o fio tem essa propriedade de transmitir essa energia? Vamos já ver. Existem materiais nos quais a eletricidade ela passa mais facilmente, como os materiais cobre, ferro e alumínio, materiais metálicos. Esses materiais são chamados de bons condutores de eletricidade. Por isso que geralmente os fios elétricos, se você já teve a oportunidade de ver um fio elétrico cortado, você vai ver que bem no meio dele é feito de um material metálico, e geralmente de cobre, que é uma das formas de ter o fio elétrico. Existem materiais que são os bons condutores e outros materiais, como a borracha, o plástico, o couro e a cerâmica, a passagem da energia elétrica é mais dificultosa, é mais trabalhosa. Por isso, eles são conhecidos como materiais maus condutores de energia elétrica. Tá certo? Então, nós temos esses dois tipos de materiais quando a gente trata da eletricidade. Os bons condutores, que são aqueles que transmitem a energia elétrica mais facilmente, e temos os maus condutores, são aqueles que não transmitem a energia elétrica ou transmitem bem pouquinho, de forma difícil. Dessa forma, essas características dos materiais são levadas em conta na fabricação dos fios, que é o que vai levar a energia lá da usina onde é produzido até as nossas residências. O fio de energia elétrica, ele é formado principalmente por dois materiais. O meio dele é pelo material que é condutor, que conduz a eletricidade, como eu falei para vocês, material metálico, geralmente é o cobre, e ele é encapado, é envolto de um material plástico, que a gente chama de isolante, ou seja, que a energia elétrica não passa por ele. Por isso que a gente consegue pegar em um fio se ele estiver ligado à energia elétrica e se ele estiver totalmente encapado com esse material não condutor. Dessa forma, a energia elétrica passa pela parte metálica, mas não passa pela parte que é isolante, ou a parte que é plástica. E a gente tem que ter cuidados com a energia elétrica. A gente sabe que a energia elétrica ela é perigosa para a nossa saúde se a gente não saber utilizá-la corretamente. Então, a energia elétrica ela pode proporcionar uma série de benefícios e facilidades. Ligar aparelhos elétricos, assistir uma TV, ligar um ar-condicionado. Então, são vários os benefícios. Entretanto, ela pode causar queimaduras, incêndios, choques elétricos e até mesmo levar à morte. Por isso que a gente tem que ter o cuidado. Quem for mexer em fios tem que ser uma pessoa profissional e que saiba mexer. Então, aqui eu tenho algumas imagens que mostram alguns cuidados que nós devemos ter. Por exemplo, tomadas baixas, elas devem ser protegidas para que as crianças e os bebês não introduzam o dedo, porque aí eles podem levar um choque elétrico. O meninozinho, empinando pipa, a pipa enganchou no fio. Uma dica é, se você for empinar pipa, ir para um local aberto, um parque, um campo que não tenha fiação, porque isso aqui pode causar um choque elétrico. Se a criança for tentar puxar a pipa, pode quebrar um fio e levar um choque. Então, isso não pode acontecer. Ligar vários aparelhos, como mostra ali, o liquidificador, a batedeira, tudo na mesma tomada. Isso também não pode acontecer, porque pode causar um curto-circuito, queimar os aparelhos, pode ter um incêndio aí nessa residência. Não ligar nenhum objeto elétrico na tomada se você estiver molhado, com a mão molhada ou descalço. Isso também pode gerar choques elétricos. Como mostra também na última imagem, quando a gente for tirar um aparelho elétrico da tomada, não puxar pelo fio, pegar pelo plugue, que é aquela região maior e mais resistente, e puxar delicadamente, para que também não arrebente o fio e a gente não leve choque. Então, são vários cuidados que nós devemos ter diariamente para evitar alguns possíveis acidentes.
E se a gente fala de energia, a gente não pode esquecer de falar da economia de energia. A gente viu que as hidrelétricas utilizam a água para a produção de energia, onde elas onde vai ter uma barragem que vai inundar uma região, vai ter uma perca de biodiversidade, de plantas, de animais, que são alguns malefícios, algumas desvantagens. Vimos que as termoelétricas podem causar poluição atmosférica e vimos que as usinas nucleares, elas têm a utilização de um produto que é extremamente tóxico. Então, todas as produções de energia, elas têm suas desvantagens. Dessa forma, a gente tem que economizar a energia, porque a gente não tem tanta energia assim disponível. Elas são produzidas e de uma forma cara. Então, economizar energia elétrica é uma atitude muito importante para o ser humano e também para o ambiente. E há várias maneiras de economizar energia elétrica nas nossas residências. Por exemplo, eu vou deixar ligada a luz apenas em ambientes onde eu estou. Se não tem ninguém na sala, eu desligo a luz da sala para economizar energia. Tenho que utilizar também, as janelas, as portas, para iluminar com a luz natural do sol durante o dia. Quando eu não estiver utilizando algum aparelho, computador, televisão, rádio, eu desligo. Se eu não estou utilizando, eu não preciso estar com ele ligado, tá certo? Isso também faz com que eu economize energia. Geladeira. Não ficar a todo momento abrindo a geladeira, não colocar alimentos quentes lá, porque ela vai trabalhar mais para gelar. Então, ter essas percepções de como economizar energia. E, por exemplo, chuveiro elétrico, ferro elétrico, eles são objetos que utilizam bastante energia elétrica. Então, eles têm que ser utilizados de forma racional, de forma mais restrita, certinho? Então, aí são algumas dicasinhas básicas de como economizar energia nas nossas residências, que tem que ser feito diariamente. E além da energia elétrica, a aula de hoje também fala um pouquinho sobre magnetismo. Você já manipulou um ímã? Já ouviu? Já viu? Já manipulou um ímã? Também conhecido como azogo aqui no Piauí? Os ímãs são objetos que atraem alguns materiais metálicos, como o ferro, o cobalto e o níquel. Essa propriedade dos ímãs de atrair objetos metálicos é chamada de magnetismo. Como mostra ali, tem um ímã que está atraindo, puxando alguns clipes de papel. Os objetos atraídos pelos ímãs podem se tornar ímãs temporários. É possível perceber que quando encostamos um ímã ao clipes, outros clipes irão atrair, como a gente vê aí na imagem. O ímã, ele puxou alguns clipes que estão em contato com ele. Só que esses clipes, eles adquirem a capacidade de ímã também, puxando outros que estão na parte de baixo. Então, o ímã tem essa propriedade de imantar, de magnetizar objetos metálicos à sua volta, fazendo com que eles também atraiam outros objetos metálicos. O ímã não atrai apenas os objetos que estão em contato direto com ele. Então, não é só eu encostar um objeto metálico no ímã que ele irá atrair. Objetos que estão em um campo magnético ao redor desse ímã também serão atraídos. Ao redor do ímã há uma região em que ele exerce o magnetismo. Essa região é chamada de campo magnético. Como a gente pode ver ali na imagem. Eu tenho um ímã em forma de U e ao redor dele foi jogado pó de ferro. O ferro processado no formato em pó. Percebam que tem uma região que está limpa ao redor desse ímã. Por quê? Porque é uma região onde está atuando o campo magnético. Mesmo esse pó de ferro não estando em contato direto com o ímã, ele é atraído porque está dentro dessa região onde o ímã tem essa força de puxá-lo, certinho? Polos do ímã. O ímã ele tem polos. Todo ímã tem duas regiões que são chamadas de polos magnéticos.
Uma delas é o polo sul magnético e a outra é o polo norte, como a gente mostra aí na imagem. Temos o polo sul, representado pela essa cor azul e a letra S, e o polo norte magnético, que é representado pela essa cor vermelha. Essas duas áreas, todo o ímã possui. E se um ímã ele for quebrado em vários pedaços, cada pedaço terá seu polo sul e seu polo norte magnético. Tem um pedaço de ímã bem grandão ali em cima. Ele tem o seu polo sul e o polo norte magnético, são os polos opostos. Esses polos, se eu quebrar bem ao meio, cada pedacinho continuará tendo polo sul magnético e polo norte magnético. Quando dois ímãs são colocados próximos um do outro, eles podem se atrair ou se repelir. Se eu pegar dois pedaços de ímã e aproximar, tem um lado em que, se eu aproximar, eles vão se repelir, se distanciar. Eu não consigo aproximar. Mas tem outra parte do ímã que, se eu aproximar, o que acontece? Eles grudam, eles se juntam. Então, eu tenho uma atração. Essa atração acontece quando eu aproximo dois polos diferentes. Ou seja, eu pego um ímã que está com o lado do polo sul magnético e aproximo com o polo norte magnético do outro ímã. Quando eles são diferentes, eu aproximo o norte com o sul, eles vão se atrair. Mas a repulsão ocorre quando eu aproximo os dois polos iguais, como mostra ali na imagem. Eu tenho dois polos nortes se aproximando, eu não consigo encostar, eles se repelem, eles se repulsam. Então, eu não consigo unir essas duas partes, certinho? Então, agora nós vamos praticar um pouquinho com a atividade do livro. Nós vimos um pouquinho sobre energia elétrica, como elas são produzidas, as fontes alternativas e como ela chega nas nossas residências. E vimos também um pouquinho sobre o magnetismo. Agora abram aí o livro na página 164, que tem uma atividade que nós vamos responder. Na página 164, da primeira questão, diz o seguinte, observe a ilustração abaixo e responda as questões. Tem essa imagem aí, de uma residência com pessoas utilizando alguns aparelhos elétricos. A letra A fala o seguinte, nessa cena, circule os aparelhos que precisam de eletricidade para funcionar. Aí na imagem a gente vai ver que tem vários aparelhos. Eu identifiquei aqui, circulados de vermelho. A geladeira, ela precisa de energia elétrica para funcionar, então você vai circular ela. A mulher, a loura aqui, está utilizando ferro elétrico, então o ferro para passar roupa também precisa de energia elétrica. Atrás dela tem um aparelho de som, que também utiliza energia elétrica para funcionar. A morena aqui, de blusa verde, ela está utilizando um liquidificador, que também utiliza energia elétrica. Então, vamos circular ele. Ao lado dela, temos um aparelho de micro-ondas, que também utiliza energia elétrica. Temos o abajur. Temos a lâmpada, que também utiliza energia elétrica. E ao fundo da imagem, nós temos um aparelho de TV. Então, todos esses objetos aí, eles utilizam energia elétrica para que funcionem. Então, vocês vão circular esses objetos. O abajur, a lâmpada, a TV, o aparelho de micro-ondas, o liquidificador, o aparelho de som, o ferro e a geladeira, certinho? Circulando aí todos esses objetos. Aí pode circular num livro mesmo, não tem problema. Circulado, vamos agora para a letra B dessa mesma questão. Na letra B, fala o seguinte, em sua opinião, todos os cuidados com a eletricidade estão sendo respeitados na cena? Por quê? Vamos observar aqui, Aqui, nessa parte aqui, mostra uma tomada, um interruptor. Essa tomada, ela tem um T que distribui a energia em 3 pontas e esse T está sendo totalmente utilizado. Então, eu tenho 3 aparelhos elétricos ligados na mesma tomada. Vocês acham que isso é seguro? Não, né? A gente viu que a gente não pode fazer isso. Uma tomada é utilizada apenas para um equipamento, porque pode causar uma sobrecarga, um aquecimento e, consequentemente, temos um curto-circuito. Isso não é bom. Então, vamos ver aqui a resposta. Na sua opinião,
todos os cuidados com a eletricidade estão sendo respeitados? Não. Por quê? Pois há o risco de se ter vários aparelhos em uma mesma tomada, certinho? Então, aí não está sendo respeitados os cuidados que eu falei durante a aula, porque tem vários equipamentos numa mesma tomada, e isso não é bom. Então, aqui está a resposta da letra B da primeira questão. 30 segundinhos aí para vocês copiarem ou tirarem uma foto para copiar depois. Copiado. Vamos lá para a próxima. A próxima questão é na página ainda 164, letra C, que diz o seguinte, ó, se você estivesse presente nesse ambiente, o que faria para evitar o desperdício de energia elétrica? A gente viu algumas dicas para diminuir o consumo da eletricidade em casa. Quais aí dos objetos que estão ligados poderiam ser desligados para economizar energia? Então percebam que as pessoas estão ocupadas. Ela tem uma passando roupa, a outra fazendo suco, o menino está lavando louças. Então eles estão ocupados. Tem a necessidade da TV e do aparelho de som estarem ligados ao mesmo tempo? Não. Com certeza, ninguém está prestando atenção na TV, não está olhando para a TV, então não tem a necessidade dela estar ligada. Então, como seria uma forma de economizar energia? Desligar o rádio e ou a TV, pois estão ligados ao mesmo tempo. Não tem como a gente utilizar os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, uma das formas de economizar energia seria desligar o rádio e ou a TV, ok? Copiando aí, também vou dar um minutinho para vocês copiarem a resposta. Copiado, tirado a foto. Vamos para a próxima. Segunda questão. Leia o texto abaixo. O Selo Procel de Economia de Energia é uma iniciativa do governo brasileiro para orientar o consumidor a compra de aparelhos que funcionem com eletricidade. Se o produto tem um selo Procel, significa que ele foi testado e apresenta os melhores índices de economia de energia em sua categoria. Por exemplo, uma televisão com esse selo gasta menos energia para funcionar do que uma televisão sem esse selo. Isso incentiva a fabricação e a venda de equipamentos que economizam energia elétrica, ajudando a reduzir os prejuízos ambientais. Esse texto tem aí no livro de vocês. A pergunta é: Antônio comprou uma geladeira para sua casa e preferiu a que tinha um selo Procel. Escreva no seu caderno os benefícios dessa escolha. Por que é importante a gente comprar esses produtos mais econômicos? Porque reduz o consumo de energia elétrica e, consequentemente, o valor do talão de energia no final do mês. E também porque contribui para evitar a construção de novas usinas elétricas e reduz os impactos ambientais. Então, tem a questão da economia e a questão também dos impactos ambientais. São dois pontos muito importantes na nossa vida, certinho? Então, copiem, tirem uma foto para copiar depois, se não der tempo de copiar a resposta, e vamos para a próxima questão. Terceira, observe a cena e responda a questão a seguir. Coloquei um clipe de aço dentro desse copo. Você consegue tirá-lo sem retirar a água? Não vale mergulhar nenhum objeto no copo. Eu sei de um jeito. Posso usar um ímã? Aí a letra A fala: o que a menina fará para retirar o clipe do copo? Nós vimos que o ímã, ele atrai objetos metálicos. Se ela pegar um ímã, ela irá conseguir tirar esse objeto do copo. Então, provavelmente, ela utilizará o ímã para tirar o clipe metálico para fora do copo, certinho?
Então, essa é a resposta da letra A da terceira questão. Tirei uma foto e vamos para a última alternativa. Ela poderia usar o mesmo procedimento para retirar um botão de plástico? Por quê? A gente viu que o ímã, ele atrai objetos metálicos e não plástico. Então, ela não poderia utilizá-lo. Não, porque o plástico não é atraído por ímãs. Ok? Respondida a terceira questão, letra B. Ótimo. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos de onde vem a energia elétrica, quais são os tipos de usinas elétricas, as fontes alternativas e ecológicas de energia elétrica. Vimos também os cuidados que nós devemos ter ao manusear objetos elétricos. Estudamos um pouquinho sobre magnetismo. Certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre a energia elétrica e o magnetismo. E até a próxima. Tchau! Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Estamos aqui de volta, nesse nosso retorno depois de um recesso para as nossas aulas de matemática. Mais uma quarta-feira. E para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o estudo das frações. Então, fiquem atentos, viu? Observem bem os exemplos e depois relacionem com as atividades que irão fazer. Vamos lá para a nossa aula. Nossa aula de hoje, Teresina, 13 de janeiro de 2021. Como eu já havia dito, mais uma quarta-feira para uma das nossas aulas de matemática. Para a nossa aula de hoje, nós temos o estudo das frações. Como nós já sabemos, as frações são representações do inteiro. Ora, quando se fala em fração, você já imagina algo referente a um elemento. Vamos colocar aqui uma maçã, que eu divido em partes, então a ideia que vem é de divisão. Uma pizza, que é dividida em partes, a ideia que vem também é divisão. Ou então uma quantidade, da qual eu considero como inteiro, e eu perco algumas delas, mas para saber ou para representar qual a fração foi perdida, eu tenho que dividir esse inteiro em partes. Então, a fração ela está ligada diretamente a divisão. É o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Mas iniciamos aqui a nossa ideia de fração. Para isso, eu coloquei o seguinte, dentro da nossa habilidade 16, identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Vamos fazer o estudo mais aprofundado de duas habilidades, a habilidade 16.3 e a habilidade 16.4. Na habilidade 16.3, nós veremos ler e escrever frações. Na habilidade 16.4, associar frações às suas representações gráficas. Desenho ou os desenhos à sua representação gráfica. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, para iniciar nossa aula, não é isso? Para falar um pouco de fração, inicialmente, a ideia, como eu disse, que surge é que você imagine a fração como um número que vai representar partes de um inteiro, partes de um todo. Para isso, eu trouxe o seguinte exemplo. Paulo e seus amigos foram comer pizza. Eu trouxe o exemplo da pizza porque é bem comum, né? A gente pede uma pizza e essa pizza geralmente vem dividida em partes, ou 4 partes, 8 partes e mais partes. Tudo bem? Então eu trouxe aqui a pizza, olha aqui a nossa pizza, e ela está dividida em partes. Vamos verificar quantas partes ela está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, as 8 partes correspondem ao inteiro. Então, a minha pizza é o inteiro. E percebam que ela foi dividida. A ideia de divisão aí, ela já persiste à medida que você observa ou à medida que você vai interpretando a imagem. Pronto, vamos lá. Se a ideia aqui de representar a fração,
ela vai prevalecer em cima dessa imagem da pizza dividida, eu tenho que lembrar que a pizza ela vai representar dois elementos das frações, que são, na verdade, são os elementos que compõem a fração, numerador e denominador. E nós teremos que saber, não é isso? Na verdade, relembrar, não é? A ideia de numerador e denominador. Lembrando, vou falar continuamente, sempre dentro que o conteúdo for desenvolvendo, eu vou repetir que o denominador, ele vai indicar em quantas partes o meu inteiro foi dividido. E o numerador, o que eu vou considerar. Se eu comi algumas partes, e eu quiser representar essas partes que eu comi como fração, é o que eu estou considerando. Se eu quiser saber quantas fatias sobraram, e eu quiser representar através de uma fração, então eu estou considerando as partes que sobraram. Então eu posso ter a minha fração relacionando ao que eu considero. Tudo bem? Então vamos lá. Ora, nós temos o seguinte. Pronto. Paulo e seus amigos foram comer pizza. Paulo disse o seguinte: eu comi a metade da pizza. Aqui a pizza, então ele comeu a metade. A amiga de Paulo disse o seguinte: eu comi apenas 1/8 da pizza. Então ela disse que comeu 1/8, fração 1/8 dessa pizza. E o último colega de Paulo disse o seguinte: eu comi 1/4 da pizza. Ok? Então eles comeram essas quantias que foram descritas na forma de fração. Ok? Então vamos lá. Ora, partindo dessa ideia, nós podemos ter o seguinte, continuando com a ideia de fração, nós temos o seguinte: eu posso afirmar que as frações são usadas no nosso dia a dia, comendo pizza, dividindo um bolo, dividindo uma quantidade de balas entre crianças, dividindo o espaço entre pessoas. Então, essas quantidades, né, são representadas no nosso dia a dia utilizando frações. E é algo bem comum. Para isso, nós podemos exemplificar a situação anterior da seguinte forma. Ora, vamos lá para o nosso quadro. Ele disse o seguinte, Paulo, vamos colocar aqui, Paulo. Paulo disse que comeu 1/2 da pizza. Quando ele disse que comeu 1/2 da pizza, a ideia é que a minha pizza ela foi dividida em 2 partes. Ora, dividimos aqui a pizza em 2 partes. Então, Paulo disse que comeu 1/2. Ele comeu o correspondente a isso da pizza. Então, vamos considerar aqui a parte que ele comeu. Do inteiro, ele comeu a metade. Vamos transformar essa imagem em uma fração. Observem só. Meu inteiro, ele foi dividido em quantas partes? 2. Não é isso? Quem representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido? Denominador. Então, nós teríamos aí, denominador 2. Viu? Eu estou considerando que ele comeu a metade da pizza. Das 2 partes em que o inteiro foi dividido, ele comeu 2. Então, vamos lá, representar isso na forma do numerador, uma das 2 partes. Então, Paulo, ele comeu exatamente 1/2 da pizza. Essa seria a representação correspondente. Já a amiga de Paulo, né? A amiga de Paulo, ela disse que comeu apenas 1/8. Então, a pizza, viu, foi dividida em 8 partes. 5, 6, 7, 8. E ela comeu apenas 1/8 da pizza. Pronto, vamos lá aqui. Representar aqui 1/8 da pizza. Uma das 8 partes. Olha, vamos relacionar a divisão desse inteiro com a nossa fração, lembrando do numerador e do denominador. Vamos lá, pronto. Eu tenho que saber, de acordo com
o que foi dito pela amiga de Paulo, que o meu inteiro ele foi dividido agora em quantas partes? Foi dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aí, ó. 8 partes. Pronto. E ela comeu apenas uma fatia, uma das 8 partes. Então, o meu numerador é o que eu estou considerando que foi comido por ela. Uma das 8 partes. Então, nós já temos aí 1/8 da pizza. Ela comeu 1/8 da pizza. Tudo bem? Ora, o outro amigo de Paulo, né? O outro amigo de Paulo, ele afirmou que comeu... O outro amigo de Paulo, ele afirmou que comeu 1/4 da pizza. Então, vamos pegar aqui, ó, a pizza. De acordo com ele, nós vamos dividir essa pizza em 4 partes. E ele comeu apenas uma das 4 partes. Olha aí, ó. Uma das 4 partes. Então, ele comeu 1/4 da pizza. É isso? Vamos representar isso em 1/4. Nós temos o nosso inteiro. Nosso inteiro foi dividido em 4 partes. E das 4 partes, ele comeu apenas uma. Consideramos, então, que ele comeu uma das 4 partes. Então, ó, nós temos aqui, ó, a nossa fração representando a quantidade que o amigo de Paulo comeu. Mas observem só, era uma única pizza, professor. Aí tem 3 pizzas. Vamos representar isso tudo em uma única pizza. Pronto. Nós temos aqui a pizza. Vamos dividir ela aqui em 8 partes. 8 partes. Pronto. Paulo diz que comeu a metade. Então, vamos colocar aqui, ó. Paulo comeu a metade da pizza. A amiga de Paulo diz que comeu apenas uma das 8. Então, vou botar aqui A1, que é a amiga de Paulo. E o amigo de Paulo comeu, chamar ele de A2, 2 partes, que seria o correspondente a 1/4. Visualizando a fração correspondente a Paulo, nós temos, ó, a metade e ele comeu a metade da pizza. Visualizando a fração referente à amiga de Paulo, ó, ela comeu das 8 partes apenas uma. E, ó, a ideia aqui é que o amigo de Paulo disse comer 1/4. Então, ele comeu 2 fatias de pizza. O inteiro dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, uma das 4 partes corresponde a 2 fatias. Então, ó, Paulo comeu 4 fatias, a amiga comeu 1, o amigo comeu 2 e sobrou uma fatia. Então, essa ideia de fração é a ideia de pegar o inteiro e dividir ele em partes. Aí você vai dividir e utilizar de alguma forma. No caso, nós estamos considerando aqui para a pizza o que foi comido. Vamos lá para a nossa tela. As frações são usadas no nosso dia a dia, como exemplo a situação anterior. Para isso, nós representamos ela da seguinte forma. Ora, representações de partes do inteiro. Já vimos que considerar a pizza inteira é a ideia que nós temos da unidade. Então, o inteiro é a pizza completa, ok? Quando o amigo diz que comeu a metade, a ideia é que ele tenha pego a pizza, dividida em 2 partes, e comido apenas uma. A amiga de Paulo diz que comeu 1/8. A ideia é que eu pegue esse inteiro, divida ele em 8 partes, e ela comeu apenas uma das 8 partes. E o amigo de Paulo disse o seguinte, ele comeu 1/4 da pizza. Então, o inteiro vai ser dividido agora em 4 partes e foi consumido apenas uma das 4 partes. Então, nós temos 1/2, 1/8 e 1/4. Considere esse S aqui, 1/4. Então, nós temos 1/4, 1/2 e 1/8. Esses são exemplos de frações, viu? Que nós encontramos aqui em uma atividade
comum do nosso dia a dia, que é o consumo de uma pizza, comendo pizza com alguns amigos. Mas vamos lá. Continuando essa nossa ideia de fração, nós temos que lembrar, como eu disse no início, da função do numerador e da função do denominador. Quem é numerador e quem é denominador em uma fração. Qual a função deles? É isso? Nós já vimos que a função é bem diferente. No denominador, a função do denominador é o quê? A função do denominador é dividir o inteiro em partes. Ele vai representar a ideia do meu inteiro dividido em partes. Viu? E o meu numerador é as partes que eu estou considerando. Vamos lá. Em uma determinada situação, eu posso pegar meu inteiro e dividir ele em duas partes. Vou comer apenas uma dessas partes, então estou considerando a parte que eu comi. Vamos supor que eu tenha 8 laranjas. Das 8 laranjas, eu dei 3 para o irmão. Então, qual a fração que representa a quantidade de laranjas que eu dei? Seria, no caso, 3. Eu teria 8 laranjas, dei 3. No caso, seria aí 5 oitavos. Ok? Então, ó, a ideia do numerador é que eu considere algo a respeito do inteiro que foi dividido. Do meu inteiro que foi dividido. Tudo bem? Pronto. Então, vamos lá. Observem só. Nós temos o seguinte. A nossa pizza, considerando ela como inteiro, está aqui o nosso inteiro. Nosso inteiro já está dividido. Ele está dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão aí as 8 partes. Tudo bem? Então, vamos lá. Ora, temos aqui agora o início da nossa fração. Esse traço, ele vai separar os dois termos de uma fração, o numerador e o denominador. Na parte abaixo do traço, nós temos o denominador, o termo que vai indicar em quantas partes eu dividi meu inteiro. Na parte de cima vai ficar o meu numerador, que é o que eu vou considerar dessas partes em que o inteiro foi dividido. Se elas foram comidas, se elas foram retiradas, se elas foram perdidas, se elas foram pintadas, e aí vai, depende do que eu vou considerar. Vamos lá, ó. Pronto. Denominador fica abaixo do traço, numerador fica acima do traço, viu? Temos denominador e o numerador. No meu denominador, a ideia é a seguinte, são partes que o inteiro foi dividido. A ideia é que o denominador represente a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido. Se eu tenho o meu inteiro, ele foi dividido em 8 partes, meu denominador vai ser 8. Se eu tenho o meu inteiro, ele foi dividido em 2 partes, meu denominador vai ser 2. Meu inteiro foi dividido em 4 partes, então, ó, meu denominador vai ser 4. Ok? Então, vamos lá. Pronto. E o numerador? O numerador, ele vai indicar as partes que eu considero. Como eu disse, depende do meu inteiro. Se eu tenho, vamos supor aqui, se eu tenho, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tenho aí 5 laranjas. Pronto. Dessas 5 laranjas, eu comi, ó, 1, 2, 3. Comi 3 laranjas. Pronto. Qual é a fração que representa as laranjas que foram comidas? Qual é a fração que representa as laranjas que foram comidas? Ora, a ideia é a seguinte. Primeiro que eu determine quem é meu inteiro. Quem é meu inteiro? Meu inteiro é a quantidade total de laranjas. Então, eu tenho aí, ó, 8 laranjas.
eu tenho aí, desculpem, 5 laranjas. Tudo bem? Então, meu denominador já encontrei, é 5. O que é que eu estou considerando? Eu estou considerando as laranjas que eu comi. Quantas eu comi? 1, 2, 3. 3 laranjas. Então, quem vai ser aqui o meu numerador? A quantidade de laranjas que eu estou considerando. 3. A quantidade de laranjas que eu estou considerando. 3. Então, eu vou ter aqui 3/5. Mas vamos supor que eu considere as laranjas que sobraram. Eu quero saber, sobraram quantas laranjas? Represente isso através de uma fração. Sobraram 2 laranjas. Quem é que eu vou considerar agora? As laranjas que sobraram. Então, eu vou ter aqui, meu denominador, que é a quantidade em que o inteiro está sendo dividido. O inteiro são todas as laranjas. E sobraram 2. Então, está aí, A ideia do numerador é o que eu vou considerar para representar a minha fração. Por isso, nas situações problemas, fiquem atentos, que às vezes você está lendo lá, acostumado a colocar só o que é retirado, o que é pintado. Quantas partes foram pintadas? Às vezes nem lê a situação problema, e às vezes ele pergunta quanto sobrou, quantas partes não foram pintadas. E você acaba chegando ao erro. Tudo bem? Então vamos lá. Pronto, determinamos essa ideia. E nós temos o seguinte, o meu inteiro aqui dividido em 8 partes, é o meu denominador, e eu vou comer aqui, 2 partes. Pronto, comendo aqui 2 partes, o meu numerador aqui é 2. Considerando as partes comidas, eu tenho exatamente aqui 2/8. Professor, e se eu quisesse representar as fatias que sobraram? Então, você contaria quantas sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a minha fração, para representar essa quantidade de fatias que sobraram, minha pizza foi dividida em 8 partes e sobraram 6. Então, sobraram aqui 6/8 da pizza. Continuamos. Ainda sobre a ideia de numerador e denominador, eu trouxe para vocês aqui outra ideia, né? Que não seria a figura, mas para a gente ter a ideia do inteiro e as partes desse inteiro que nós estamos considerando. Qual fração representa 3 dias da semana? Nós temos aqui os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ok? Estamos aí, Vamos considerar os dias da semana como nosso inteiro. De domingo a sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Que dá ao todo 7 dias. Então, já temos o nosso denominador. Nosso denominador aí vai ser a quantidade de dias. Quem é que eu vou considerar? Os 3 dias da semana. Não é isso? Que fração representa 3 dias. Então, vamos considerar que desses 3 dias, domingo, segunda e terça. Pronto, então nós teríamos aí 3/7 representando essa ideia. Então, lembre, viu? O inteiro e partes do inteiro, quem eu estou considerando vai ser o meu numerador. Vamos lá. Leitura de frações. Para a leitura de frações, nós temos que levar em conta o seguinte. Nós temos que levar em conta os denominadores. Se o meu denominador for 2, nós vamos fazer a leitura desse denominador como meio. Se for 3, terço. Se for 4, quartos. Se for 5, quintos. Se for 6, sextos. Se for 7, sétimos. Se for 8, oitavos. Se for 9, nono. Vamos ver isso. Nós temos o seguinte, para a leitura de frações com denominadores de 2 a 9, nós temos uma fração com denominador 2 e numerador 1. O meu denominador, como eu disse, 2, eu vou ler ele como meio, mas o meu numerador, eu vou ler ele como número natural, 1. Então, nós teríamos aí como resposta 1 meio. Próxima fração. Nós temos agora uma fração com denominador 3 e numerador 1. Denominador 3 é
terço, viu? E o numerador eu vou ler como número natural. Então, 1 terço. 1 terço. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, para denominador 4, numerador 3. Nós teremos o seguinte. O meu numerador 3, ele vai ser lido como número natural. O denominador obedece à regra. Se é 4, então vai ser lido como quarto. Então, nós teríamos aí 3 quartos. Próximo exemplo. Meu denominador agora é 5 e o numerador 2. Meu denominador sendo 5, eu vou ler ele como quinto. Meu numerador, eu vou ler ele 2 como 2. Ok? Então, nós teríamos 2 quintos. 2 quintos. Próximo. Na fração seguinte, nós temos um denominador 6 e um numerador 4. Então, nós teríamos aí, para 6, denominador eu vou ler sexto, e 4 eu vou ler como número natural. Então, nós teríamos 4 sextos. Próximo. Meu denominador agora é 7. Meu numerador é 3. Então, nós teríamos aí 3 sétimos. E agora, meu denominador é 8, meu numerador é 3. A fração correspondente aí seria 8 corresponde a oitavo no denominador. 3 eu vou ler como número natural. Então, 3 oitavo. E, por fim, o denominador 9. Para denominador 9, a leitura é nono. Nós temos como numerador 5, então 5 nonos. Está aí, ó, 5 nonos. Lembrando, quando o meu denominador for de 2 a 9, a leitura ela é a seguinte: para 2 meio, 3 terço, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavo, 9 nono. Mas nós vamos ter um grupo de frações onde os denominadores vão se apresentar da seguinte forma. Meus denominadores vão ser 10, 100 e 1000. Quando isso acontecer, quando eu tiver denominadores com 10, 100 e 1000, eu vou chamar essas frações de frações decimais, ok? Quando é que eu tenho uma fração decimal? Quando meu denominador é 10, é 100 ou 1000. Tudo bem? Então, nós temos aí denominadores decimais, 10, 100 e 1000. Para a leitura desses denominadores, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu tiver o denominador 10, eu vou ler como décimo. Quando eu tiver o denominador 100, eu vou ler como centésimo. Quando eu tiver o denominador 1000, eu vou ler como milésimo. Então, vamos lá. Ora, na prática, nós temos aqui uma fração com denominador 10 e numerador 1. Como nós já dissemos, se o meu denominador é 10, ela é uma fração decimal. Eu vou ler esse 10 como décimo. E o meu numerador, ele vai ser lido como número natural. Então, nós temos aí 1 décimo. Olha aí, ó, 1 décimo. Pronto, nós temos outra fração. Nessa fração agora, meu denominador é 100. Meu denominador sendo 100, eu vou ler ele como centésimo. Então, nós teremos aí o seguinte, meu numerador vai ser lido como um número natural. Então, 1 centésimo. E para o denominador 1000, lembrem-se, 1000 eu vou ler como milésimo. Tudo bem? Eu vou ler como milésimo. Então, nós teríamos aí o numerador 1, não é isso? Eu vou ler ele como 1 e o meu denominador eu vou ler milésimo. Assim segue para outras frações. Ora, vamos colocar aqui outros exemplos aí que apresentam denominadores decimais. Nós temos o seguinte, pronto, eu vou ter aqui, ó, uma fração que vai representar um inteiro. Como é que eu leio ela? Ah, professor, 10 seria a leitura? Não, e é comum a gente ver esses erros por vocês, alunos. Ah, então o professor disse que era o denominador décimo, então eu posso ler décimo. Também não. Lembrem-se que, ó,
eu vou ter no meu numerador a leitura do número que ele aparecer lá. Então, aqui é quanto? 10. Então, eu vou ter 10. E aqui, ó, o meu denominador decimal. Se é 10 o denominador, então eu vou ter décimo. Então, 10 décimos. Ok? 10 décimos. E assim por diante. Vou ter aqui, ó, 7, é isso? E o meu denominador é 100. Qual é a leitura? 7 centésimos. 7 centésimos. 7 centésimos. Está aí, ó. 7 centésimos. Tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade. Nós temos o seguinte, nós temos 1 milésimo. Mas vão existir frações, viu? Vão existir frações que vão apresentar denominadores diferentes de 2 a 9 e denominadores decimais, 10, 100 e 1000. Esses denominadores, viu? Nós vamos fazer a leitura deles já de uma forma diferenciada, com o acréscimozinho de uma palavra, a palavra avos, viu? Então, ó, nós temos o seguinte, para a leitura de uma fração como essa, tanto o meu numerador como o meu denominador serão lidos como números naturais. Eu apenas irei acrescentar a palavra avos. Então, nós temos aqui, ó, 12 avos. A leitura, então, seria 12 avos. Observe que o meu numerador e o meu denominador foram lidos como números naturais. Lembrando, diferentes de 2 a 9 e os denominadores decimais, 10, 100 e 1000. Quando isso acontecer, quando esse meu denominador não for de 2 a 9, nem 10, 100 e 1000, eu vou ler ele como um número natural, acrescido da palavra avos. Na fração seguinte, nós temos uma fração onde meu denominador é 25 e o meu numerador é 4. Ora, já percebo logo que eu vou ter que ler o meu denominador como o número natural que ele é. Então, ó, 25 e vou acrescentar avos. Então, a leitura da fração ficaria 4, 25 avos. Nós teríamos, então, como leitura 4, 25 avos. Vamos lá, ó. Temos o seguinte, mais uma fração. Na fração seguinte, nós temos meu denominador 50, meu numerador 1. Como ele não está no grupo que vai de 2 a 9, que tem nomeação própria, nem denominadores decimais, décimo, centésimo ou milésimo, a leitura que nós vamos fazer dele é a seguinte, eu vou observar o número, ler ele como número natural e acrescentar a palavra avos nesse denominador. Então, nós temos 50 avos. 50, número natural, acrescido de avos. Então, 50 avos. Teríamos, então, 50 avos. Tudo bem? Então, ó, outro exemplo que nós poderíamos dar para fixar aí seria o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui a seguinte fração. Vou colocar aqui a fração com numerador 20 e denominador 20. Percebam que o meu denominador ele não está no grupo que vai de 2 a 9, muito menos é um denominador decimal. Nem 10, nem 100, nem 1000. Ele não forma grupos formados exatamente por conjuntos de grupos de 10. 10, 100, 1000. Tudo bem? Então, ó, ele é 20. Como é que eu vou fazer a leitura? Ora, o meu numerador também é 20. Então, eu vou ler meu numerador do jeito que ele aparece, 20. E o meu denominador também seguido de avos. Ora, 20, 20. Opa. 20, 20 avos. Está aí, ó, acrescido da palavra avos.
Então, nós teríamos aí 20 avos para a leitura. Da mesma forma, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui na outra fração, para finalizar aqui o nosso exemplo, vou colocar aqui 8. 8, e o meu denominador vai ser 15. Ó, 15 não se encaixa no grupo que vai de 2 a 9, muito menos nos denominadores decimais, 10, 100 e 1000. Então, eu vou ler ele como um número natural, 15, e acrescentar a palavra avos. Então, nós teríamos aqui, ó, a leitura 8 e nós teríamos 15 avos. Então, ficaria a leitura da fração 8, 15 avos. Está aí, ó, a leitura da fração. Então, ó, fechando como esse exemplo, vamos só relembrar. Nós vimos a leitura da fração, viu? Quando o meu denominador for de 2 a 9, leitura já determinada. Para 2 meios, 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 nonos. Quando for decimal, meu denominador vai ser 10, 100 e 1000. Leitura para denominador 10 décimo, 100 centésimo, 1000 milésimo. Quando ele for diferente desses dois grupos, eu vou ler ele como um número natural, meu denominador, e acrescentar a palavra avos. Com isso, finalizamos essa nossa primeira aula e vamos para a segunda, não é isso? Continuando com as ideias de fração. Até já! Tchau! Olá, turminha do quinto ano, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula. Lembrando que nós vamos continuar com as ideias de fração, vendo agora tipos de fração e fazendo uma relação da representação da fração com o quociente. Aquela ideia inicial que eu falei na primeira aula sobre a fração e divisão. Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula. Nossa aula de hoje, Teresina, 13 de janeiro de 2021. Mais uma quarta-feira com a aula de matemática com o professor Alessandro. Ora, para iniciar aqui nossa aula, vamos rever novamente a nossa habilidade de hoje. E a nossa habilidade de hoje é a habilidade 16, que diz o seguinte: identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as aos resultados de uma divisão, ou a ideia de parte de um todo, utilizando reta numérica como recurso. Para isso, nós vamos fazer o estudo mais aprofundado de duas habilidades, a 16.5 e a 16.6. Na habilidade 16.5, nós vamos identificar os diferentes tipos de fração. Nós vamos ver tipos de frações relacionados a numeradores e a denominador. E a habilidade 16.6, identificar a fração como quociente de uma divisão. Ou seja, fazer essa relação direta de que uma fração, ela na verdade representa uma divisão. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar a nossa aula, não é isso? Nós vamos ver aqui os tipos de frações. E para ver os tipos de frações, nós vamos lembrar o seguinte: as frações, elas se apresentam de várias formas, viu? Quando eu digo se apresentam de várias formas, é a maneira como você observa os numeradores e denominadores de frações. Ora, nós poderíamos colocar aqui uma fração onde meu numerador é 3, meu denominador é 5, fração 3/5. Nós poderíamos ter também uma fração onde meu denominador é 5 e o meu numerador, ó, é 10. E nós poderíamos ter uma fração onde meu numerador, ó, é 7 e o meu denominador é 3. Pronto. Então, ó, se você observar, qual é a relação que nós podemos fazer diretamente com essas frações? Um comparativo.
Qual o comparativo que nós podemos fazer? Se eu observar numerador e denominador das frações, eu posso afirmar o seguinte: professor, nessa primeira fração, o numerador ele é menor do que o denominador. Pronto, já temos aí um comparativo, viu? Se nós representássemos essa fração, ela seria o seguinte, ó. Vamos dividir aqui em 5 partes, viu? Vamos dividir em 5 partes. 1, 2, 3. Não ficou certinho, deixa eu melhorar aqui. 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou mais ou menos aí todas as partes iguais, né? Não está exatamente, mas vamos lá, já dá para ter a ideia. Vamos considerar aqui 3/5, 3 das 5 partes. Então, vamos considerar aqui, ó, 3 das 5 partes. Está aí, ó, 3 das 5 partes. Então, o que eu estou considerando é exatamente, ó, essa parte da fração. É o que eu estou considerando. 1, 2, 3 partes. Percebam que, ó, do inteiro, viu? Do meu inteiro aqui, ó, essa fração, 3/5, ela é, ó, uma porção menor do que o inteiro. É uma porção menor do que o inteiro. Então, ó, duas características que nós vimos, né? Observações, vamos colocar aqui. Eu tenho uma fração onde o meu numerador é menor do que o denominador e eu percebi que ela está representando uma parte menor do que o meu inteiro. Vou chamar o inteiro aqui de unidade, a pizza toda. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos a segunda fração, 10/5. Nós temos aqui, ó, para representar 10/5, nós temos que ter aqui o seguinte inteiro. Observe aqui, ó. Meu inteiro. E o meu inteiro, ele tem que estar dividido em 5 partes. Vamos dividir aqui 1, 2, 3. 1, 2. Não está dando certo. 1, 2, 3, 4, 5. Está aí, ó. Mas eu tenho que considerar 10. Ó, aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5. Para considerar mais 5, eu tenho que ter um novo inteiro. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu inteiro, viu? E vamos dividir aqui em 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou considerar, ó, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, essa fração, ela corresponde a 10/5. Por quê, ó? Quando eu vou encontrar o meu denominador para uma fração, uma representação como essa, eu observo só quem é o inteiro. Quem é o meu inteiro? Está aqui, ó, o círculo dividido em 5 partes. Determinei o meu denominador, viu? E, ó, eu quero saber quantas partes eu estou considerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu denominador, ó, 10. Ou meu numerador, desculpem, 10. Está aí, 10/5. Um erro comum que também nós observamos cometidos por alguns alunos é de fazer o seguinte: qual é a fração que representa a imagem? Aí você vê lá o inteiro dividido em 10 partes. Por quê? Porque você considera como inteiro os 2 elementos que representam 2 inteiros e considera isso somente como um inteiro. Aí sai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí coloca, professor, meu denominador é 10. Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a fração representada por essa imagem seria 10 décimos. Isso aqui, ó, é um erro. Percebam que eu tenho mais de um inteiro, viu? Ora, o que nós observamos aqui na fração é, ó, que o meu numerador e o meu denominador, eles são diferentes no seguinte ponto: o numerador é maior do que o denominador.
Então, as partes que eu estou considerando, que eu estou pintando, são maiores do que o denominador. Ou seja, se você perceber, ó, o meu inteiro é esse. Ó. Esse é o meu inteiro. Então, eu já tenho aqui uma representação maior do que o inteiro. Então, nós vamos ter esse tipo de fração que representa porções maiores do que o inteiro. E nós temos a seguinte fração, com numerador 7 e denominador 3. Percebam que agora eu tenho uma fração onde o meu numerador é maior do que o denominador, viu? E o meu inteiro aqui está dividido em 3 partes. Então, nós temos que considerar 7. Ora, vamos pegar aqui meu inteiro, vamos dividir ele aqui em 3 partes. Pronto. Eu tenho que considerar quantas? 7. Tenho que pintar 7. 1, 2, 3. É isso? 3. Faltam 4. Para isso, ó, eu tenho que dividir o meu inteiro em mais um inteiro e dividir ele em 3 partes. Então, aqui eu vou considerar agora, já tenho 3, 4, 5, 6. Viu? Nós temos que pintar 7. Então, eu preciso de mais um inteiro. Peguei o meu inteiro, dividi em 3 partes. E agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, eu precisei de quantos inteiros aí para chegar à minha fração? Eu precisei de 2 inteiros mais uma parte de um dos inteiros. Ora, eu tenho aqui, ó, 3t's, que está representando um inteiro dividido em 3 partes, considerei as 3, mais 3t's, mais uma das 3 partes do inteiro, para representar 7t's. Então, ó, as frações, elas vão se apresentar da seguinte forma. Elas vão se apresentar com essas características. Eu tenho que observar o meu numerador e o meu denominador. Tudo bem? Vamos lá. Pronto. Visto essas ideias, vamos agora considerar o seguinte. Ora, uma fração ela pode ser apresentada das seguintes maneiras. Eu até coloquei aqui, das várias maneiras que nós podemos observá-las. E nós temos o seguinte, eu posso ter uma fração com denominador 2 e numerador 1, percebo que ela está representando uma porção menor do que o inteiro. Por quê? Porque o meu numerador, que é o que eu vou considerar, ele só está considerando uma das 2 partes que o meu inteiro foi dividido. Então, ela representa uma porção menor do que o inteiro. Nós podemos ter, dentro dessa fração, a seguinte ideia, o denominador maior que o numerador. Ou seja, das 2 partes que eu dividi o inteiro, eu só estou considerando uma. Então, nós podemos ter aqui, ó, uma fração onde meu denominador é 3 e o meu numerador é 6. Percebam o seguinte, ó, 6, viu? Ele é divisível por 3. Vamos relacionar a fração com divisão. 6 é divisível por 3. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho aqui, ó, 2 inteiros em relação a essa fração. Vamos já ver o porquê disso. Ora, nós temos o seguinte, meu numerador, ele é maior do que o meu denominador e ele ainda é divisível pelo denominador. Quando for possível dividir o numerador pelo denominador e o quociente for inteiro. Nós temos aqui, ó, uma fração onde meu numerador é 6 e o denominador é 3. Eu posso dividir esse meu numerador, esse meu numerador, 6, pelo meu denominador e chegar à quantidade de inteiros que eu tenho. Ora, 6 dividido por 3 é igual a 2. Isso quer dizer que eu vou ter 2 inteiros representando essa fração. Viu? 2 inteiros. Eu já sei que meu inteiro, ó, ele está dividido em 3 partes. 1, 2, 3. Vou precisar aqui de mais um. Vamos dividir em 3 partes. Quanto eu tenho que considerar?
6 das 3. Então, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Está aí, ó, eu tenho 2 inteiros. Percebam que o meu primeiro inteiro aqui, ele vai ser a fração, ó, 3 terços. E o meu segundo inteiro vai ser a fração 3 terços. Ora, na soma de frações, eu vou ter aqui, ó, repete o denominador e soma os numeradores, que dá igual a 6 terços. Eu ainda poderia fazer o seguinte, ó, toda fração que tem numerador igual ao denominador, ela representa o inteiro. Está representando todo o inteiro. Então, a fração que tem numerador igual ao denominador, ela representa a unidade. Está aí. Então, eu tenho aqui, ó, fração com numerador igual ao denominador, está representando também a unidade. Então, aqui nós teríamos 1 mais 1, 2, ou seja, 2 inteiros. Tudo bem? Então, vamos lá. Observem só. Quando for possível dividir o numerador pelo denominador e o quociente for inteiro, nós temos aí esse quociente inteiro. A outra situação é a seguinte, nós temos uma fração onde o denominador é 3 e o meu numerador é 5. Esse numerador é maior do que o denominador, viu? Mas ele não vai representar inteiros completos, mais de um inteiro, viu? Observem só. Nós temos, ó, o denominador 3 é menor que o numerador, mas ele não está representando 2 inteiros, está representando a ideia aí é que é maior do que o inteiro. Nós temos aqui, ó, 5 terços. Pronto, nós vamos precisar, ó, de um inteiro, vamos precisar aí de um inteiro, dividido, não está saindo legal aqui as minhas representações, vamos ver se eu melhoro aqui. Pronto. Então, vamos dividir aqui, ó, em 3 partes. Deu uma melhorada. Vamos pegar aqui mais um inteiro, já que nós vamos precisar de... Isso aqui saiu pior. Vamos precisar aqui de mais um inteiro e vamos dividir ele aqui em 3 partes também. Nós temos que considerar quanto? 5, não é isso? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí, vamos transformar isso agora em frações. Nós temos, ó, uma fração que ela está completa. Meu inteiro foi dividido em 1, 2, 3 partes. Está aí o nosso denominador. Meu numerador, 1, 2, 3. Então, está aí, ó. Viu? Está representando o inteiro. Lembrem-se, a fração que tem numerador igual ao denominador representa o inteiro. E nós temos aqui mais a seguinte fração. Ora, meu inteiro foi dividido em 1, 2, 3 partes. Está aí o meu denominador. E eu vou considerar 1, 2. Está aí, ó. 2 das 3 partes. Então, como nós vimos, ó, a fração que tem numerador igual ao denominador representa o inteiro. Vamos usar uma divisão para você tirar essa dúvida. 3 dividido por 3 dá igual a 1. 3 dividido por 3 dá igual a 1. Mas sobrou agora 2 terços. Sobrou agora 2 terços. Pronto. Chegamos a outro tipo de número, nós chamamos ele de número misto. O número misto é aquele que apresenta uma parte inteira e uma fração, uma parte fracionária, uma parte inteira e uma fração. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre o número misto daqui a pouco. Vamos lá. Pronto. Vamos lá para os nossos tipos de frações. Ora, nós temos o seguinte. Primeiro tipo de fração que nós vamos estudar são as frações próprias. O que é uma fração própria? Uma fração própria é aquela fração que apresenta numerador menor que o denominador, viu? Coloquei aqui o seguinte, são aquelas que representam quantidades menores do que o inteiro. Ora, faça a seguinte relação.
São frações que apresentam partes menores do que o inteiro, como nós vimos, viu? E essas frações vão se apresentar com um numerador menor do que o denominador. Então, quando você tiver uma fração onde seu numerador é menor do que o denominador, elas vão ser ditas próprias e vão representar porções menores do que o inteiro, como nós vimos lá no nosso primeiro exemplo. Para isso eu trouxe o seguinte, calma aí, não vamos comer a pizza agora. Nós temos aqui a pizza, observem, nossa pizza está dividida em 8 partes. Mas dessas 8 partes, vamos comer 3 partes dessa pizza. 3. Olha aí, ó, comemos 3 partes da pizza. Pronto, vamos considerar o seguinte. Ora, se a minha pizza foi dividida em 8 partes, nós já temos o denominador. Se eu comi apenas 3, eu vou considerar... se eu comi apenas 3, eu vou considerar a quantidade de pizza que sobrou. Quantas fatias sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos considerar aí a quantidade de pizzas que sobraram. Sobraram 5 fatias. De pizza não, de fatias. Sobraram 5 fatias. Olha só, 5 das 8. 5 das 8 partes, percebam que ela é uma porção menor do que o inteiro. Por isso que ela é uma fração própria, porque ela representa porções menores do que o inteiro. Tudo bem? Então vamos lá. Lembrando que as frações próprias têm numerador menor do que o denominador e representam porções menores do que o inteiro. Só olhar, está representando porção menor do que o inteiro. Pronto, vamos lá. O numerador é menor do que o denominador, como nós já tínhamos afirmado. E agora nós vamos ver o próximo tipo de fração. Nós vamos chamar essas frações de aparentes, quando elas representarem porções igual ao inteiro ou representarem mais de um inteiro completo. Nós temos o seguinte. Para isso, eu trouxe o seguinte. São aquelas que representam o inteiro ou mais do que o inteiro. Elas vão também se assemelhar a um próximo grupo de frações que nós vamos estudar. Para isso, eu trouxe aqui uma pizza, mas nós vamos precisar mais de uma. Poderíamos usar uma, mas vamos usar 2, para a ideia ficar completa. Ora, nós temos aqui 2 pizzas. Lembrem-se que para a gente chegar à ideia do denominador, eu vou usar 1 ou 2 pizzas. Eu vou usar apenas uma pizza e determinar em quantas partes esse inteiro foi dividido. Ora, nós temos o denominador, que no caso vai ser a quantidade de partes que uma pizza foi dividida, e essa pizza foi dividida em 8 partes, e vamos considerar a quantidade de partes que nós temos da pizza, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 8, 16. Então, nós temos 16 oitavos. Ou seja, 16 oitavos corresponde a 2 pizzas, ou seja, 2 inteiros. Observem só, o numerador ele é divisível pelo denominador. 16 é dividido por 8. Ora, eu posso dividir 16 por 8 e determinar a quantidade de inteiros que eu tenho. Consideramos o inteiro cada uma dessas pizzas. Então, quando eu dividir 16 por 8, eu vou chegar a 2. 16 dividido por 8 dá 2. Então, esse 2 corresponde às 2 pizzas, ou seja, 2 inteiros. Consideramos uma pizza inteira mais uma pizza inteira. Então, nós temos 2 inteiros. A fração ela vai ser aparente quando ela representar mais de uma porção do inteiro, um inteiro completo, ou mais de uma porção do inteiro completo. Para isso, eu coloquei a seguinte ideia. Observe o numerador e veja se ele é divisível pelo denominador. Quando isso acontecer,
Podemos dizer também quando ele for múltiplo do denominador, né? Então, ó, quando isso acontecer, quando eu puder dividir o numerador pelo denominador e chegar a inteiros, então eu terei fração aparente. Tudo bem? Outra fração aparente que nós podemos identificar com facilidade é essa aqui, ó. Essa é uma fração aparente. Por quê? Porque, 3 dividido por 3 vai dar exatamente o inteiro. Eu posso dizer o seguinte, aquela fração que tem numerador igual ao denominador, ela é aparente, viu? Quando eu puder dividir o numerador pelo denominador e chegar ao inteiro, 3 dividido por 3, que deu 1, então nós temos também uma fração aparente. Vamos lá. Continuando, já vimos frações próprias, representam partes menores do que o inteiro. Já vimos frações aparentes, que representam o inteiro ou vários inteiros. E agora nós veremos as frações impróprias. O que é uma fração imprópria ou fração mista, não é isso? Ou é onde entra aquela ideia que nós comentamos sobre o número misto. As frações impróprias, elas também representam quantidades maiores do que o inteiro. Só que uma das partes dessas frações, ela vai ser partes de um inteiro. Eu vou ter um inteiro mais uma parte do inteiro. Ficou difícil, né, para entender assim? Então vamos lá, representar, para ver se você compreende. Ora, adiantei. Nós temos o seguinte, eu trouxe aqui duas frações. Observe. Duas pizzas representadas através de frações, onde o meu inteiro foi dividido em 8 partes, o meu inteiro foi dividido em 8 partes e foram comidas 3 partes dessa pizza. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Ora, vamos representar isso através de uma fração. Ó, nós temos, na primeira fração, nós temos a pizza inteira. Então, meu denominador é 8. Ainda tem as 8 fatias, não é isso? Na minha segunda fração, eu tenho o meu inteiro dividido em 8 partes, só que agora eu tenho apenas 8. E eu considerei a parte que nós comemos, ou que eu comi, né? Nós comemos da pizza. Então, 1, 2, 3. Então, nós teríamos aqui, ó, de sobra, 1, 2, 3, 4, 5... mais as 8 partes que nós temos, nós teríamos 13 oitavos. 8 mais 5, 13. Nós teríamos aí a fração correspondente a 13 oitavos. Meu denominador é 8 e a quantidade de partes que sobraram, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Corresponde ao meu numerador, 13 oitavos. Então, ó, percebam que nós temos um numerador maior do que o denominador, aí nós poderíamos levantar a seguinte ideia. Ah, professor, uma fração imprópria é aquela que tem um numerador maior do que o denominador. Pode ser isso, mas você tem que lembrar das frações aparentes que também tem numerador maior do que o denominador, ok? Então, ó, nós temos 13 oitavos, onde o meu numerador é maior do que o denominador, e observando, percebam que ela já é uma fração maior do que o inteiro. Porque, ó, eu precisei de mais de um inteiro para representar 13 oitavos. Eu precisei de um inteiro mais 5 partes de outro inteiro. Então, a ideia que eu tenho que ter quando eu digo que 13 oitavos tem numerador maior do que o inteiro, é você ver ela como uma fração que está representando uma porção maior do que o inteiro. Vamos ver se a gente consegue tirar essa dúvida aqui. Vamos ver aqui. Nós temos o quê? Ó? Nós temos 13 oitavos. 13 oitavos, ele é formado pela seguinte fração. A primeira fração que vai ser representada aqui do inteiro, a primeira pizza, que é meu inteiro, dividido em 8 partes, e eu tenho as 8 fatias. Mais a segunda pizza, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 das 8 partes. Observem aqui, ó. 5
das 8 partes. Então, nós temos aqui, ó, 1 inteiro, 8 dividido por 8 dá igual a 1. Eu gosto também de colocar o seguinte, a seguinte ideia. Ó. Quando você tem uma fração onde o numerador é igual ao denominador, ela está representando o inteiro. Está aqui, ó, o inteiro dividido em 8 partes e todas as partes estão lá. Então, ela está representando o inteiro. Viu? E aqui nós temos 5 oitavos. Então, ó, 5 das 8 partes. Nós temos todas as partes, que é o inteiro, mais 5 oitavos. Então, ó, se você perceber, nós já temos aqui um número misto. O que é um número misto? É um número que apresenta uma parte inteira e uma parte decimal. Desculpem, uma parte fracionária. Um inteiro e uma parte fracionária. Então, vamos lá. Nosso tempo é pouco, não dá para a gente discutir um pouco mais a respeito dos números mistos, mas a ideia é essa. Então, nós temos o seguinte, ó. O numerador é maior do que o denominador e pode ser representado através de um inteiro mais uma parte fracionária, que seria 5 oitavos. Tudo bem? Para finalizar aqui a nossa aula, nós vamos colocar a ideia da fração como quociente. Não é isso? Da fração como quociente, eu tenho que perceber o seguinte, ó, que o quociente está relacionado diretamente a uma divisão. Viu? Ora, o meu dividendo, ele vai ser, ó, relacionado ao numerador. E o meu divisor, ele vai ser relacionado ao meu denominador. Então, ó, dividendo vai corresponder ao denominador e o divisor vai corresponder ao denominador. Dividendo vai corresponder ao numerador e o divisor vai corresponder ao denominador. Pronto, como exemplo, eu trouxe o seguinte. O professor Madison quer dividir 3 laranjas para 5 alunos. Ora, nós vamos pegar aqui as 3 laranjas. As 3 laranjas, elas vão ser consideradas como o nosso dividendo. É o que nós vamos dividir, viu? E a quantidade de alunos, que seriam 5, vai ser considerado nosso divisor. Então, 5 alunos serão o divisor. A ideia de representar o quociente através da fração é eu colocar o seguinte, o meu dividendo, que são as 3 laranjas, é o que vai ser dividido, para a quantidade de alunos, que seria 5. Então, 3/5 representa esse quociente na divisão. Tudo bem? Com essa ideia, finalizamos a nossa aula a respeito de fração e até a próxima. Um grande abraço em todos. Tchau!